Este problema 5 fala o seguinte: um copo tem a forma de um cone com altura 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ser em centímetros. Então, esse problema ele quer o seguinte: você tem aqui um cone inicialmente e você vai colocar aqui no primeiro líquido, que eu vou chamar de V1, e o segundo líquido, que eu vou chamar de V2. E ele quer que o volume 1 seja igual ao volume 2, certo? Só que volume 1 mais volume 2 é o volume total do cone original. Isso significa que esse volume 1 aqui, ele tem que ser a metade do volume total inicial, certo? Então é isso que a gente vai dizer aqui, ó. Então esse volume 1, que é o primeiro líquido que vai entrar, ele tem que ser o volume total do cone inicial dividido por 2, ele tem que ser a metade. E isso implica então que 2 vezes o volume do líquido 1 vai ser igual ao volume do cone inicial, certo? Tudo bem, calcular o volume do cone inicial é tranquilo, porque eu tenho o raio e tenho a altura. O problema é calcular o volume desse cone que vai ser ocupado aqui pelo primeiro líquido. Ó. Ele fala aqui que a altura dele é x, mas eu não tenho raio. Ó. O raio eu não tenho. Mas eu posso calcular esse raio e calcular ele em função de x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma regra de 3 simples pensando aqui numa razão de semelhança. Ó. Veja que eu posso pensar aqui em dois triângulos, ó, e ambos retângulos. Ó. Então eles são semelhantes. Eu posso dizer aqui ó, que 3 está para 8 no triângulo maior. Então, o raio 3 está para a altura 8, assim como o raio R está para a altura x. E com isso eu consigo descobrir o valor de R em função de x. Ó. Então, se eu isolar aqui, vai ficar 3x sobre 8 igual a R. Ou seja, R igual a 3x sobre 8. Então agora eu já tenho o raio do cone menor. E agora, que é justamente o cone que a gente chamou de volume 1. Então agora a gente vai simplesmente substituir essas informações aqui, olha. Então, veja como é que vai ficar aqui para nós, olha. Então vou continuar aqui dessa parte, ó. Então vai ficar ó, 2 que multiplica. Como calcula o volume desse cone menor? 1/3 da área da base, ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dele. Igual, só que aqui no caso eu vou chamar aqui ó, de raio 1 e altura 1, para separar uma altura da outra. Agora, o volume do cone original. Então é 1/3 de π vezes o raio original, então R mesmo, R ao quadrado, vezes a altura original. Note que eu já posso simplificar aqui ó, 1/3 com 1/3. E já posso simplificar o π com o π. Então o que sobrou aqui? Ó? Sobrou 2 que multiplica. Qual é o raio desse volume 1, que é esse que a gente chamou aqui no começo? Olha. O raio dele aqui é o que a gente acabou de calcular. Olha. 3x sobre 8. Então vai ficar aqui. Ó. 3x sobre 8 ao quadrado, vezes a altura dele. Mas qual é a altura dele, ó, desse cone pequeno? Ó? X. Então, vezes x. Igual, agora sim, o cone original. Ó. O raio dele era quanto? O raio dele era 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado, vezes a altura do original, ó, 8. Beleza. Então, agora eu vou simplesmente resolver essa equação. Como que a gente pode fazer aqui, ó? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado, dividido por 8 ao quadrado, 64. Vezes x igual 3 ao quadrado, 9, vezes 8. Já posso simplificar esse 9 com esse 9. Coisas que eu já posso fazer aqui, ó. Cuidado, não pode simplificar esse 8 com 64.
porque um está embaixo e o outro em cima. Ó. Eles iam passar multiplicando um pelo outro. Então não posso simplificá-lo. Porém, esse 2 eu posso simplificar com 8. Ó. Então se eu simplificar esse 2 com 8, ó, então vai sobrar 4 aqui. Ó. E agora eu simplesmente vou terminar. Ó. Então x² vezes x vai dar x ao cubo igual a 64 vezes 4. Multiplicando em cruz. E agora finalizando aqui vai ficar ó, x igual x ao cubo, eu vou extrair a raiz cúbica dos dois lados, então vai ficar raiz cúbica de 64 vezes 4. X igual 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Então 4 raiz cúbica. O 4 não dá para extrair a raiz cúbica, então ele fica lá dentro mesmo. Então o nosso resultado é 4 raiz cúbica de 4 e a gente fica com a nossa letra E.